A transformação que Deus nos proporciona não é parcial, e sim completa. Deus não faz a sua obra somente em partes ou pela metade, Ele faz completa. Lá em Lucas capítulo 5, versículos 36 e 37, Jesus diz que ninguém rasga um pedaço de roupa nova para remendar uma roupa velha e ninguém coloca também vinho novo em odres velhos. O que Deus tem para nós não é apenas um remendo para tapar um buraco na nossa vestimenta espiritual. O que Ele tem para nós é uma veste completa. Deus não quer só nos dar um vinho novo, mas Ele quer que nós sejamos odres novos, recipientes novos para esse vinho novo. É no encontro com Deus, na experiência com Deus, na decisão que tomamos por seguir a Cristo, que essa transformação que atinge a totalidade da nossa vida se inicia. Temos a partir de então a responsabilidade de, debaixo da graça de Deus, viver um cristianismo de modo integral. E por que é tão necessário falar sobre isso? Porque muitos de nós podemos ter uma mentalidade que acredita, que considera que a fé pode ser vivida somente em partes, em momentos isolados, em alguns aspectos. A santidade não deve ser uma realidade presente somente em algumas áreas do nosso ser, da nossa vida. Não podemos ser cristãos apenas em alguns lugares, em alguns momentos, somente na igreja, nas celebrações, nos retiros, nos eventos, nos encontros, nos congressos, de modo que quando saímos desses lugares, desses ambientes e desses momentos sagrados, espirituais, nós desativamos o modo cristão e voltamos a ser a velha criatura, o velho homem, a velha mulher, voltamos a ser mundanos. Não dá para ser cristão somente em alguns aspectos, em algumas áreas da vida. E dentro desse assunto eu vou aqui destacar 4 pontos muito importantes. Em primeiro lugar, nós precisamos ser cristãos com todo o nosso ser. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 23 e 24, nós lemos assim: o Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Perfeita aqui significa completa. E depois diz que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, seja conservado irrepreensível para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Você prestou atenção nos termos santidade perfeita, espírito, alma e corpo? Esse é o desejo de Deus. Nós devemos viver a santidade com os nossos olhos, com a nossa boca, com os nossos ouvidos, com os nossos pensamentos, com as nossas atitudes, com o nosso jeito de andar, com a nossa forma de vestir, ou seja, tudo o que há em nós deve manifestar o cristianismo. Em segundo lugar, nós somos chamados a ser cristãos em todo o tempo. Como eu falei anteriormente, nós não podemos ser cristãos somente em alguns momentos isolados, que consideramos espirituais e sagrados, e quando saímos desses momentos é como se retirássemos uma máscara e voltássemos a ser a velha criatura. Não, nós precisamos ser cristãos em todo o tempo. Cito aqui as palavras de Deus dirigidas a Josué, no livro de Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Traze sempre na boca as palavras deste livro da lei. Medita-o dia e noite, cuidando de fazer tudo o que nele está escrito. Veja que aqui, além de Deus estar dizendo, olha, você precisa ter a lei na boca, na mente e nas suas obras, na prática. Além disso, você precisa meditar a lei dia e noite. Esse termo dia e noite significa constantemente, sem parar, o tempo inteiro. De modo muito parecido, nós lemos no Salmo de número 1, versículo de número 2, que diz que feliz é aquele que se compraz, que tem prazer no serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Falando também sobre esta constância no tempo de viver a meditação da palavra da lei de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo escrevendo diz, orai sem cessar. Ou seja, a oração não deve ser apenas um momento específico onde eu dobro os meus joelhos e ali eu estou em oração. Claro que esse é um momento especial, mas nós devemos ter uma vida de oração mesmo quando não estamos num momento específico. O apóstolo Paulo escreveu também ao seu filho na fé Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo, ou seja, o tempo inteiro. Nós precisamos ter essa continuidade na vida cristã. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 15 diz, procurai sempre praticar o bem entre vós e para com
todos. Veja que esse sempre denota continuidade, constância. A prática da vida cristã consiste em 24 horas por dia, 7 dias na semana, 365 dias no ano. Em terceiro lugar, nós somos chamados a ser cristãos em todos os lugares. Não só na igreja, não só no retiro, no congresso, no encontro, não. Mas nós precisamos ser cristãos em casa, na rua, no colégio, na escola, na faculdade, no trabalho, no lazer. Enfim, nós devemos ser cristãos no mundo, no cotidiano. Aliás, o mundo é o nosso campo de missão. Marcos capítulo 16, versículo de número 15, Jesus disse aos seus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Jesus também disse em Mateus capítulo 5, versículos 13 e 14, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos ser sal somente no saleiro ou somente luz no lugar onde já há muita luz. Nós precisamos ser cristãos e fazer o nosso papel de cristão em todos os lugares, mesmo que nós mudemos de espaço, como aconteceu com Daniel e seus amigos, que foram retirados de sua terra e foram levados para um lugar distante, e mesmo naquele lugar distante, ou seja, na Babilônia, eles ali eram tementes ao Senhor. Isso fala de viver a palavra de Deus de modo integral. Em quarto e último lugar, eu quero falar aqui sobre esse ser cristão de modo integral, de modo mais abrangente ainda. Nós precisamos ser cristãos em tudo, em todas as áreas, de todas as formas possíveis, em todos os aspectos, seja qual for a nossa posição, seja qual for o nosso cargo, seja qual for a realidade em que vivamos, que entendamos de uma vez por todas que o cristianismo deve envolver toda a nossa vida. 1 Coríntios capítulo de número 10, versículo 31, o apóstolo Paulo escreveu assim: portanto, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo, tudo é tudo. Quando nós chegamos em Colossenses capítulo 3, versículo 17, nós lemos mais uma vez o apóstolo Paulo falando sobre isso, quando ele diz: tudo, quanto fizerdes, por palavra ou por obra, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E depois disso, o apóstolo Paulo começa a escrever como deveria ser a conduta cristã na família e na sociedade. Ele diz sobre a conduta das mulheres em relação aos seus maridos, dos maridos em relação às mulheres, dos filhos em relação aos pais, dos pais em relação aos filhos. Depois ele fala dos servos em relação aos seus senhores, dos senhores em relação aos servos, ou seja, o cristianismo em todas as áreas, em todos os aspectos, de todas as formas. Que Deus abençoe sua vida e que nós sejamos cristãos de modo integral.